partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. 2 pessoas morrem atingidas por raio no interior do Maranhão. Jovem tem o corpo despedaçado em acidente na BR-316. Acusado de participação na morte de ex-prefeito é condenado a 20 anos de prisão. Polícia de Timon prende homem acusado de violentar a enteada durante 10 anos. Justiça questiona a lei que criou mais de 300 cargos comissionados em Prefeitura do Maranhão. E evento traça ações para alavancar o turismo no estado em 10 polos. Está no ar o Jornal Central dessa quarta-feira, 20 de fevereiro de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Nessa quarta-feira, sol entre muitas nuvens em boa parte do Maranhão. Do oeste ao norte do estado, o tempo segue instável com previsão de chuva a qualquer hora. Em São Luís, variação de nuvens com pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A máxima na capital maranhense hoje é de 29 graus. Na cidade de Imperatriz também tem previsão de chuva a qualquer momento, com máxima de 32 graus. Máxima de 32 também nas cidades de Carolina e Caxias. Nas cidades de Cantanhede e Capinzal do Norte, quase 90% de chances de pancadas de chuva. Para amanhã, quinta-feira, a zona de convergência intertropical mantém o tempo instável no norte do estado. No município de Buriti, 2 pessoas morreram no final da tarde dessa terça-feira, atingidas por raios no povoado Baixo do Jatobá. As vítimas foram identificadas como José Santos Macedo, de 60 anos, e Denilson Rodrigues de Souza Chagas, de 19. Segundo as informações, chovia no momento e as vítimas estavam abrigadas próximo a um piquezeiro quando foram atingidas pelo raio. Trânsito. Jovem tem o corpo despedaçado em acidente na BR-316. O repórter J. Luiz tem mais informações. Um grave acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira, dia 20 de fevereiro, por volta das 6h30 da manhã, próximo ao povoado de Urucuzal, em Alto Alegre do Maranhão. O acidente envolvendo um motociclista e uma Scania, onde o motociclista teve morte instantânea no local. Até o momento, o motociclista foi identificado como Ilha, morador do bairro da Jeromênia, centro da cidade. J. Luiz, de Alto Alegre do Maranhão, Central de Notícias. Plantão policial. A Polícia Civil de Timon prendeu um homem acusado de violentar a própria enteada durante 10 anos. Os detalhes desse caso com o repórter Jorge Simplício. Francisco das Chagas de Souza foi preso na noite de terça-feira. A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Timon e se deu em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal da cidade. De acordo com a polícia, Francisco das Chagas estrupou sua enteada durante 10 anos, sendo que os abusos começaram quando a mesma tinha 5 anos e só parou quando a enteada completou 15 anos e denunciou o caso à polícia. Francisco foi condenado a 13 anos, 9 meses e 14 dias de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão do mesmo aconteceu em sua residência no povoado Pote, zona rural de Timon. De Timon, Jorge Simplício para o Jornal Central. Na cidade de Barra do Corda, relatamos na edição anterior do Jornal Central que um homem teria tentado violentar e esganar uma criança de apenas 4 anos. A polícia investiga o caso, já que o estupro ainda não foi comprovado. Repórter Borges Júnior. De acordo com o delegado Renilton Ferreira, da Regional de Barra do Corda, a 444 quilômetros de São Luís, ainda não é possível confirmar que houve estupro de vulnerável
vulnerável no último domingo naquele município contra uma criança de 4 anos que teria sido vitimada por Sebastião Alves de Souza, de 32 anos. Segundo o delegado, o acusado foi autuado apenas pela tentativa de homicídio qualificado, já que foi flagrado tentando esganar a criança. Estamos investigando esse detalhe para concluir o auto de prisão em flagrante. No presente momento, ele está sendo autuado tão somente por tentativa de homicídio qualificada, porque ele foi encontrado esganando aí essa criança de apenas 4 anos de idade. Ela já estava muito roxa, quase sem fôlego, né, na hora que foi socorrida, mas não há ainda informações da possível prática de estupro ou mesmo a tentativa de estupro contra ela. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Borges Júnior. Uma universidade do Maranhão decidiu afastar um professor universitário após denúncias de assédio sexual feitas por alunas e ex-alunas. Vamos saber mais detalhes na matéria de Taliana Luiz. A Universidade Federal do Maranhão afastou um professor de Química do Colégio Universitário, o Colum, que está sendo acusado de assédio sexual. O professor, identificado como Franci Carlos Veras Cardoso, foi denunciado por pelo menos 15 alunas que pediram o afastamento dele. Segundo alunos e ex-alunos do Colégio Universitário, o professor costumava assediar alunas prometendo boas notas em troca de sexo. Os casos teriam ocorrido até 2017. Em 2015, uma aluna já havia denunciado os assédios, mas a escola decidiu manter o caso em silêncio. A UFMA determinou nesta terça-feira o afastamento do professor por 120 dias, diante de um processo administrativo que vai apurar as denúncias. Nas redes sociais, um grupo composto por atuais e ex-alunos do Colum criou um movimento para que o professor não volte a dar aulas no colégio. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente também vai investigar o caso. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. No próximo bloco, o vice-governador do Maranhão e ministro discutem recuperação de barragens do Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Foi condenado a 20 anos de prisão um homem acusado de participação na morte do ex-prefeito de Buritibravo. João Leocádio foi morto em 2015. A matéria é de Daniela Castro. Foi condenado a 20 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado o Itamar Costa Silva. Ele foi julgado após ter sido denunciado pelo Ministério Público sob acusação de participar do crime de homicídio qualificado contra o prefeito de Buritibravo, João Henrique Borges Leocádia. A sessão do júri popular aconteceu no Fórum Desembargador Sarney Costa, em São Luís. De acordo com a denúncia do Ministério Público, no dia 10 de março de 2015, o corpo do prefeito foi encontrado na estrada Carroçal, no município de Buritibravo. O corpo estava ao lado do carro da vítima e próximo ao cadáver havia um revólver calibre 38. De São Luís, Daniela Castro. Política. Em Brasília, o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, esteve reunido nesta terça com o ministro do Desenvolvimento Regional para tratar sobre a recuperação das barragens do Rio Flores e Pericumã, ambas situadas no Maranhão. A matéria é de Darlan Andrade. Preocupado com a situação das barragens no Maranhão e com a intenção de se antecipar a qualquer tipo de ocorrência que pudesse causar transtornos aos moradores e também ao próprio governo, o vice-governador Carlos Brandão reuniu a bancada de parlamentares
Soares em Brasília para uma audiência com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Durante a reunião, Brandão apresentou um relatório sobre a situação das barragens do Rio Flores, em Joselândia, e do Rio Pericumã, na cidade de Pinheiro, que inclusive apresentou um sério problema no último dia 11. Alguns cabos de uma das comportas se romperam, causando alagamento em alguns bairros e atingindo cerca de 200 famílias em Pinheiro. O ministro ouviu atentamente as reivindicações dos deputados, senadores maranhenses e do prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, que também participou da audiência. Ao final, ele garantiu que o governo vai tomar providências em relação à manutenção da barragem do Rio Flores. Já para a barragem de Pericumã, as ações serão tratadas de forma emergencial. A gente verificou a situação de Pericumã, problema ali na comporta que precisa ser resolvido. Vamos acionar o DENOX para que consiga os cabos para, de uma situação emergencial, garantir o funcionamento regular da comporta e impedir um alagamento da região de Pinheiro e que a água possa ter a vazão correta. Para o vice-governador Carlos Brandão, que abraçou a causa e provocou a discussão em Brasília, o resultado do encontro foi extremamente positivo. Carlos Brandão disse sair com a certeza de que as barragens dos rios Flores e Pericumã, a partir de agora, receberão uma atenção especial do governo federal, responsável pelas barragens. Vários deputados fizeram suas demandas, colocações, ficou aberta a palavra para todos. E o ministro tomou uma providência. A providência no sentido de mandar uma equipe técnica para fazer um laudo sobre a situação dessas barradas e imediatamente alocar recursos para a recuperação dela. Ainda sobre esse assunto, foi criada nesta terça na Assembleia Legislativa do Maranhão a Frente Parlamentar para Fiscalização de Barragens e Comportas. A frente foi idealizada pela deputada Thaisa Ortegal, do PP. O próximo passo será oficiar os órgãos competentes sobre o início dos trabalhos e compor o corpo técnico da frente. A Defesa Civil realizou uma vistoria na barragem do Rio Flores, que fica em Joselândia, na região do Alto Mearim. A atenção é para que seja feita a manutenção regular na barragem, que não oferece riscos a comunidades ribeirinhas, mas precisa de reparos. Já na barragem de Pericumã e Pinheiro, o Corpo de Bombeiros do Maranhão fez uma vistoria na última sexta. Com as intensas e recentes chuvas, houve o rompimento de um dos cabos das comportas, o que causou aumento na vazão de água do rio, provocando alagamentos na cidade. Justiça questiona a lei que criou mais de 300 cargos comissionados em Prefeitura do Maranhão. Repórter Rodrigo Freitas. A lei criou 393 cargos comissionados na estrutura do município de São João Batista, pouco mais de 20 mil habitantes. Além da quantidade excessiva, o Ministério Público questiona a falta de especificação das atribuições dos cargos criados. Entre os cargos estão alguns com características daqueles de provimento efetivo, ou seja, que precisam ser preenchidos por concurso público, como contador, tesoureiro e orientador pedagógico. O Ministério Público pede a suspensão imediata da Lei Municipal número 23 de 2018 e, ao final do processo, que ela seja declarada inconstitucional, devendo o município de São João Batista exonerar todos os servidores comissionados contratados com base nessa legislação. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Rodrigo Freitas. Confira em instantes, nosso correspondente exclusivo em Brasília acompanha a entrega da reforma da Previdência pelo presidente Jair Bolsonaro. Estamos apresentando Jornal Central. Nesses 4 anos, o governo trabalhou junto com a população e mudou para melhor a vida de cada maranhense. Mais policiais este ano, chegando a 15 mil, a maior tropa da história. Inauguramos Chapadinha e agora já são 10 hospitais novos. Tem ainda o Uninab e a Clínica Odontológica Sorrir em São Luís. Uma escola digna construiu e reconstruiu mais de 800 escolas municipais e estaduais. E agora com o IEMA e os centros Educamais, são mais de 50 escolas em tempo integral. O Bolsa Escola investiu mais de 130 milhões de reais para estudantes comprarem material escolar. O Mais Asfalto pavimentou mais de 3 mil quilômetros de ruas e avenidas. Tem mais lazer com os parques ambientais em São Luís, Balsas, Codó e a Beira Rio em Imperatriz. E juntos, vamos continuar avançando. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política.
Áudios entre o presidente Jair Bolsonaro e o atual ex-ministro Gustavo Bebiano agravam crise no governo. Repórter Yuri Hudson. A divulgação de áudios entre Gustavo Bebiano e o presidente da República Jair Bolsonaro, que confrontam a versão do presidente sobre a conversa com o ex-ministro, coloca mais fogo na crise que há no governo desde a semana passada. O ex-ministro foi demitido na segunda após ter sido chamado de mentiroso pelo presidente e pelo filho de Bolsonaro, o Carlos, ao alegar que teria falado com Jair Bolsonaro por 3 vezes na terça-feira passada. No entanto, agora a revista Veja traz áudios que mostram que sim, Bebiano trocou mensagens com Bolsonaro. Além disso, mostra outras conversas ocorridas na quarta-feira entre o presidente e o ex-ministro. Apesar do momento conturbado, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao apresentar o projeto de lei anticrime ao Congresso, negou qualquer tipo de crise no governo. Então, no mundo real não existe crise nenhuma. No mundo real, na minha avaliação, o governo tem sido absolutamente exitoso nas propostas e projetos que tem apresentado. No entanto, para o vice-líder da oposição, Alessandro Molon, do PSB, é impossível não ver a crise que há no governo. Não há crise real no governo, não. O governo é uma crise real e nós vemos crise atrás de crise antes mesmo da posse. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. E sem falar com a imprensa, o presidente Jair Bolsonaro entregou esta manhã ao Congresso a proposta de reforma da Previdência em meio à crise política que afeta o Planalto. O nosso correspondente em Brasília, Nildo Costa, acompanhou tudo de perto e tem mais informações. O presidente Jair Bolsonaro entregou na manhã desta quarta-feira, na Câmara dos Deputados, a PEC, a proposta de emenda constitucional que trata sobre a reforma da Previdência. Segundo declarações de Paulo Guedes, o texto proporá mudanças no atual sistema de repartição, no qual os trabalhadores ativos arcam com o benefício de quem está aposentado, e ainda a criação de um sistema de capitalização, no qual cada trabalhador faz uma espécie de poupança para o futuro. Outro ponto discutido também será a idade mínima para se aposentar, homens com 61 anos e mulheres com 57 anos. Durante a entrega da documentação aqui na Câmara dos Deputados, a oposição fez protesto. Bancada do PSOL, vestido de avental, protestou contra a reforma da Previdência e pediu saída de ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro. E não é só o senhor Bebiano, nem só o senhor Bivar ou o ministro do Turismo que também queremos demitido. O Laranjal começou dentro do próprio gabinete dele, com a Val do Açaí e também com a Natália Queiroz. Nós sabemos que ele é o campeão do Laranjal e agora ele manda investigar. Isso chama corrupção. Central de Notícias de Brasília, Nildo Costa. Senado aprova a proibição de casamento de menores de 16 anos. Repórter Larissa Bortoni. O impedimento está no projeto aprovado pelos senadores e que muda o Código Civil. Atualmente, essa união é possível com a autorização dos pais. Um estudo do Instituto Promundo, como ressaltou a senadora Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, mostrou que o Brasil é o 4º país em quantidade de meninas casadas com menos de 18 anos. Os dados apresentam que 877 mil mulheres brasileiras casaram-se até os 15 anos de idade. Isso significa evasão escolar, isso significa a submissão a baixos salários, isso significa a ruptura de sonhos, a frustração. Da Rádio Senado, Larissa Bortoni. Moradores da cidade de Fortaleza dos Nogueiras denunciam a má distribuição de kits sanitários. A matéria do nosso colaborador na região, Cristiano Lima. Na cidade de Fortaleza dos Nogueiras, a 700 quilômetros de São Luís, há anos a comunidade é beneficiada com banheiros kit sanitário. Mas, infelizmente, tem pessoas que, além de ter sua casa de palha, ainda não recebem esse tipo de benefício. Estamos aqui com uma moradora do bairro Nelson Fonseca, a senhora Heloísa Torres, que está clamando por um kit sanitário. Eu estou aqui informando sobre o negócio dos banheiros que estão fazendo. Porque lá onde eu moro, eu tenho 8 meses que eu moro no bairro Nelson Fonseca. E aí estão fazendo banheiro no lugar onde já tem banheiro,
em casa que não tem ninguém morando, que é quase tapera, entendeu? Estão fazendo e estão deixando de fazer banheiro aonde merece ser feito os banheiros, entendeu? E lá na minha casa eu já fui várias vezes para ver se eu consigo botar o nome para fazer, e eles nunca fizeram questão nenhuma, nem de ir da minha casa, nem de me procurar para botar meu nome para fazer meu banheiro. E eu preciso também, do jeito que os outros precisam, eu também preciso. Central de Notícia de Fortaleza dos Nogueiras, Cristiano Lima. Você confere a seguir: crise em time do Maranhão leva deputados a se enfrentarem na Assembleia. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Representantes de 10 polos turísticos do Maranhão participam durante todo o dia de hoje de uma reunião técnica sobre o turismo regional. O objetivo é tentar alavancar o turismo no estado, mesmo nessa época de crise. Direto do evento, nosso repórter Adilson Souza tem mais detalhes. A reportagem fala agora do Convento das Mercês, onde está acontecendo uma reunião de mapeamento do turismo, aqui com todos os representantes dos 10 polos do estado do Maranhão. Quem está aqui ao meu lado é o secretário adjunto de Cultura e Turismo, Hugo Veiga, que fala da importância e o objetivo desse encontro. O que vai acontecer hoje é o grande encontro da regionalização. Temos 10 polos de 53 municípios e o Ministério do Turismo orienta que sempre que tenha eleições, tanto majoritárias quanto municipais, esse mapa seja atualizado, tá? Então nós hoje daremos direcionamento para todos esses municípios, os que estão no mapa, os que querem entrar, e falar dos benefícios, né, de trabalhar com atividade turística, ainda mais nesse momento de crise. Um dos benefícios que é sempre muito citado é que os municípios que estão no mapa, eles ficam aptos a captar recursos do Ministério do Turismo, Ministério das Cidades, Ministério da Cultura e Embratur para a finalidade de turismo, tá? Além, obviamente, de incentivar a formalização através do Cadastro, que é o cadastro de prestadores de serviços e empresas de turismo. Qual a importância da sociedade e dos empresários se envolverem cada vez mais para alavancar o turismo no estado? Bom, na verdade, assim, à medida que esse número de cadastro avança, o cadastro também avança e a categoria do município aumenta. Se a categoria do município aumenta, a gente fica mais suscetível a trabalhar com marketing, apoio à comercialização e promoção, gerando fluxo, emprego e renda para esses municípios. Nós lembramos ainda que o evento acontecerá com vários ciclos de palestras durante o dia todo para os representantes dos 10 polos de todo o estado do Maranhão. Adilson Souza para o Jornal Central. Esporte. A crise financeira e o risco eminente de rebaixamento pelo qual o time do Cordino vem enfrentando esquentou a tribuna da Assembleia Legislativa. Deputados se enfrentaram ao debaterem sobre o assunto. Os detalhes com o Joelson Braga. O deputado Rigo Teles fez críticas, dizendo que recebeu um grupo de jogadores e que estão descontentes com a atual gestão do clube. Eu conversei com o deputado Rigo Teles. Hoje o Cordino está em fase de rebaixamento, está quase que já rebaixado. Acredito eu que não tem mais sobrevivência para o time. E nós estamos aqui pedindo para que todos se engajem, lutem para que não veja isso acontecer, porque é um desmando, é uma tristeza ver um time com a seção tão bonita que vem o Cordino agora está praticamente rebaixado ou sofrerá um rebaixamento. E ainda sobre essa situação do Cordino, o deputado Fernando Pessoa subiu também à tribuna e rebateu as acusações do deputado Rigo Teles. Eu também conversei com o deputado Fernando Pessoa. Iremos destinar 300 mil agora nas nossas emendas, agora esse ano, se for necessário, iremos aumentar, queremos deixar o estádio Leandrão totalmente revitalizado, totalmente bonito, para ter tanto mais conforto aos jogadores, como mais conforto às pessoas que ali irão assistir os jogos. Nós iremos sentar com o Bruno César, presidente do Cordino, para que possamos fazer um cronograma de melhorias para o time, porque realmente o time passa por dificuldades, porque, como eu estou lhe dizendo, o único patrocinador do time Cordino até hoje se chama Prefeitura de Barra do Corda. Não existe outro patrocinador para o time do Cordino.
Sampaio intensifica treinos para a sequência do Campeonato Maranhense. Jalber Pereira. Na busca de uma reabilitação na temporada depois de perder 2 partidas consecutivas para o rival Motoclube, o time do Sampaio Corrêa intensificou os treinamentos na manhã desta quarta-feira, no Parque José Carlos Macieira. O técnico Julinho Camargo comandou o primeiro treinamento da semana, com portões fechados. O Sampaio poderá apresentar novos jogadores no decorrer desta semana. O prazo para a inscrição de novos atletas no Campeonato Maranhense termina na próxima sexta-feira. O Sampaio vai jogar no próximo sábado diante do Maranhão Atlético Clube. Com informações do esporte, Jalber Pereira para Audio Notícias. O Jornal Central é uma produção do Departamento